Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, o Sim Notícias está começando. Você vai ver todos os destaques que marcaram Linhares e região. Veja na edição desta segunda-feira. Estudante é assaltada em ponto de ônibus próximo à Escola Estadual Emílio de Macedo Gomes, no bairro Shell. Caminhão atinge fiação elétrica no bairro Linhares 5. Caminhada de estudantes alerta para os riscos da dengue em Bebedouro. Veja ainda, festa em homenagem a Caboclo Bernardo será no próximo final de semana. Confira as vagas de emprego disponíveis no Cine da nossa cidade. O esporte você confere com Altemar Félix. Esses e outros destaques agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Bom, para você que está na Grande Vitória e nos vê pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. Mais um assalto foi registrado no ponto de ônibus ali próximo à Escola Estadual Emílio de Macedo Gomes, no bairro Shell. Uma jovem teve o aparelho celular roubado por um criminoso no comecinho da tarde desta segunda-feira. A polícia militar foi acionada, mas o bandido ainda não foi identificado. Bom, quem toma o ônibus nesse local afirma que os assaltos são constantes. Assaltantes aproveitam o horário de menor aglomeração de pessoas para cometer seus crimes. A Polícia Civil diz que está investigando esses casos. E um caminhão caçamba atingiu a rede elétrica na principal avenida de acesso ao bairro Linhares 5 na tarde desta segunda-feira. O incidente foi na Avenida José Armani. O motorista do veículo conversou com nossa reportagem e disse que se esqueceu de acionar o dispositivo para baixar a caçamba. Apesar dos transtornos e dos estragos, não chegou a faltar energia elétrica na região. O poste também foi parcialmente danificado. Estudantes de escolas de Bebedouro fizeram uma caminhada de conscientização sobre a dengue nesta segunda-feira. Centenas de jovens percorreram as ruas do bairro com faixas e cartazes, chamando a atenção para o risco do mosquito Aedes aegypti. Segundo a Vigilância em Saúde aqui de Linhares, Bebedouro está entre as localidades com maior número de notificações e casos confirmados de dengue. A ideia de trocar a sala de aula pelas ruas é em função dessa ação ser uma ação prática desenvolvida com os estudantes da região. A Polícia Militar de Linhares continua com as comemorações pelo aniversário do 12º Batalhão. Durante o final de semana, uma exposição chamou a atenção de quem passou pelo shopping aqui da cidade. Várias viaturas da corporação ficaram expostas para apreciação do público. Já nesta semana, a programação continua com um culto cívico na Igreja Evangélica Batista de Linhares, vai ser nesta terça-feira. E por fim, na próxima quinta-feira, dia 21, será realizado o primeiro seminário de segurança pública com o palestrante Gabriel Tebaldi Meira, às 18h30 no auditório da Faculdade Pitágoras, no bairro Araçá. Vamos agora conferir as vagas de emprego disponíveis no Cine da nossa cidade. Veja aí. Analista de marketing, analista de relacionamento com a comunidade, auxiliar fiscal, auxiliar de linha de produção, costureira de máquinas industriais são 30 vagas, costureira de reparos de roupas de festa, eletricista de instalações de veículos automotores, instrutor de inglês, mecânico de automóvel, mecânico hidrojato, pintor de paredes, técnico de enfermagem do trabalho, técnico em nutrição, vendedor interno, vendedor externo, 21 vagas e vigilante líder. Os interessados devem comparecer à agência do Cine, que funciona ali na Avenida Governador Lindenberg, ao lado da antiga Biblioteca Pública Municipal. Importante não se esquecer de levar os documentos, hein? Os documentos pessoais com foto, sobretudo comprovante de residência. E aproveitando, falando de vagas de emprego, o Economic Saúde está selecionando vendedor externo. A empresa oferece salário, comissão, vale transporte e assistência médica e odontológica familiar. Bom, essas oportunidades você pode saber mais detalhes delas através do telefone que aparece aí no seu vídeo. 99921-2581. Pode mandar também mensagem via WhatsApp. Ou para o e-mail eduardeconomicsaude.com.br. A gente vê agora como fica o tempo nesta terça-feira ainda de outono em nossa região. Terça-feira com céu encoberto e chuva rápida. As temperaturas em Linhares variam entre 17 e 23 graus. Colatina terá mínima de 14 e máxima de 22. Em São Mateus, variação entre 16 e 25 graus na máxima. Em Vitória, mínima de 20 e máxima de 24 graus.
E a seguir você vai ver, está confirmada para esse final de semana a tradicional festa em homenagem ao nosso herói linharense, Caboclo Bernardo. É um instante só. Olha, a tradicional festa de Caboclo Bernardo, que foi adiada em decorrência da greve dos caminhoneiros, será realizada neste final de semana em Regência. Nos dias 22, 23 e 24, a Vila de Pescadores recomeça a receber os turistas e apreciadores do Congo Capixaba para a festa que celebra o herói linharense e marca também o 28º Encontro Nacional de Bandas de Congo. Além do Encontro Nacional dessas bandas, os turistas poderão ainda curtir shows musicais, apresentações culturais e atividades esportivas. Toda a programação será concentrada na Praça Caboclo Bernardo, no centro da vila. Já estão confirmadas as bandas Casaca, Fogo na Coisa e Forró Comichão. No domingo, dia 24, a festividade estará centralizada no 28º Encontro de Bandas de Congo, que vai percorrer as ruas do balneário com a concentração na tradicional pousada da Tia Mariquinha, na entrada da Vila de Regência. O governo federal pretende privatizar vários aeroportos em todo o Brasil. O aeroporto de Vitória está nesse pacote de concessões, o que gerou queixas de trabalhadores da Infraero e do governo do estado. Na reunião que aconteceu nesta sexta-feira, nesse auditório de um hotel em Vitória, estiveram presentes representantes do governo federal, do governo do estado e da sociedade civil. Durante a audiência, funcionários da Infraero protestaram com cartazes. Eles são contrários à privatização do aeroporto de Vitória. Nós temos vários aeroportos que já foi atingido com a concessão e não deu certo, resultado negativo. Estão querendo até entregar esses aeroportos de volta para a Infraero para ser administrado de novo. São sucatas que ele quer entregar para a Infraero de novo, né? E em Vitória agora em si, nós temos esse prédio que é bonito, está novo. São 5 anos que vai passar, quem pegar essa concessão, são 5 anos sem prejuízo. Porque até o momento o aeroporto de Vitória é um aeroporto rentável, sempre dá lucro. O governo do estado não é contra a privatização, mas não aceita o modelo estabelecido pelo governo federal para conceder à iniciativa privada a administração do recém-inaugurado terminal de passageiros do aeroporto de Vitória. O governo federal pretende privatizar em todo o país 13 aeroportos. O aeroporto de Vitória está no pacote de concessões, mas será, pela proposta da Secretaria de Aviação Civil, o único a ser concedido em bloco, juntamente com o aeroporto de Macaé, no Rio de Janeiro. E é esse modelo que não agrada o governo do estado. O aeroporto de Vitória é uma concessão muito mais valiosa do que Macaé, que tem muito mais investimento do que receita. Então isso significa, sim, a nosso ver, um subsídio cruzado entre o aeroporto de Vitória subsidiando o de Macaé. E nós entendemos que essa concessão é inadequada por conta disso, né? Nós temos que construir um modelo que também atenda ao interesse do Espírito Santo. Durante a audiência, os representantes do governo federal alegaram que não haverá prejuízo para o aeroporto de Vitória, caso o terminal seja concedido à iniciativa privada, juntamente com o aeroporto de Macaé. O Estado do Espírito Santo não perde um sequer centavo de investimento e tampouco a sociedade é onerada um sequer centavo na parte de tarifas. Trata-se de um modelo de subsídio cruzado que sempre existiu no setor de aviação, só que ele foi sendo evoluído ao longo dos anos. No começo, esse subsídio cruzado ele era feito dentro da própria Infraero, que administrava os grandes aeroportos e os pequenos aeroportos do país. O excedente dos grandes aeroportos era utilizado para fechar a conta dos pequenos. O que nós estamos fazendo agora é evoluindo o modelo um pouco mais e, além de utilizar o Fundo Nacional de Aviação Civil, estamos reservando parte desse excedente dos grandes aeroportos que ficará dentro do próprio bloco sendo investido em aeroportos que demandam investimentos, como aqui no caso o aeroporto de Macaé. Ontem o governo do estado disse que poderia entrar na justiça para tentar barrar a concessão, pois não tinha sido ouvido. Mas o governo federal voltou atrás e uma reunião será marcada na semana que vem para discutir o modelo de privatização. O governo federal já está entrando em contato com o governo do estado, reconhecendo aí essa falha de comunicação e vai levar todo esse projeto. Estamos já tentando agendar reuniões técnicas e também reuniões políticas já para a próxima semana, tentando trabalhar tanto numa esfera política de mais alto nível, quanto numa esfera técnica, um debate mais aprofundado da modelagem com a Secretaria de Desenvolvimento e com a Procuradoria-Geral do Estado. Mas mesmo com a reunião, o governo do estado poderá ingressar na justiça caso não seja atendido. Bom, agora a gente confere como abriu a semana o mercado do café. O Arábica tipo 6 abriu valendo R$ 420 a saca. Arábica 7, R$ 403. Conilon tipo 7,
começou a semana valendo R$ 325 a saca. Altemar Félix agora atualiza as informações esportivas. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. O entusiasmo com o jogo de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo foi aumentando aos pouquinhos aqui em Linhares ontem e com muita festa caseira. Festa de clube também. O Clube Mata do Lago, aqui do bairro Jardim Laguna, inovou e resolveu realizar o seu festival de prêmios no dia do jogo, levando muitos associados e amigos a participarem do evento com camisas da seleção brasileira, com cores do Brasil. Quem menos sofreu com o empate foi o Devanir, que ficou com R$10 mil. O Alan, que é até funcionário lá do clube, ficou com 2. Teve muito prêmio de R$100, muitas bicicletas, entre outros brindes. Bom, agora, depois da Copa do Mundo, o Mata do Lago vai realizar o seu segundo campeonato de futebol society do ano, com uma competição de verão. É que o campeonato interno foi um sucesso e os associados pediram bis. Obrigado, Altemar, pela participação, um excelente começo de semana e até a próxima edição do Sim Notícias. Depois do intervalo, você confere uma entrevista exclusiva feita nos estúdios da Rede Sim Record News em Vitória, falando sobre o principal trecho, o trecho mais perigoso da BR-101 aqui no Espírito Santo. A entrevista é com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal aqui no estado. É um instante só. Os alunos da Escola Roberto Moreira, que fica no bairro Aviso, conheceram Paulo Romeu Escopel de Amorim e Flávio Ronaldo Escopel de Amorim. Eles são filhos e guardiões do acervo cultural do compositor do hino de Linhares, Francisco Correia de Amorim. A iniciativa surgiu a partir de um projeto escolar das disciplinas de História e Geografia, que reuniu 57 alunos da escola. Bom, no passeio que foi feito com eles, foi proposto, após análise de material e estudos, sobre a história de Linhares e seus pontos de relevância cultural e histórica. Na sequência das atividades, os alunos do terceiro ano, com idade média de entre 8 e 10 anos, visitaram a Praça Regis Bittencourt, o cemitério Nossa Senhora da Conceição e a seccional regional de Linhares do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, a Serliges, que fica ali na Praça 22 de Agosto. Eles foram apresentados aos dois irmãos, guardiões, então, da memória do nosso hino do município de Linhares, a memória do compositor do hino do município de Linhares, Chegou a hora da nossa entrevista exclusiva do último bloco. Essa entrevista foi feita nos estúdios da Rede Sim Record News em Vitória, pela nossa colega jornalista Adriana Marques. Ela conversou com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, que fala sobre o trecho mais perigoso da BR-101 no Espírito Santo. Historicamente, Linhares era o trecho mais perigoso, mas agora, esse título agora é do município de Guarapari. Confira o bate-papo. No levantamento, a CNT avaliou 4.571 trechos de até 10 quilômetros e adotou o critério de maior número de mortes em acidentes registrados em 2017. Esse é o assunto da entrevista de hoje do Link e eu recebo aqui no estúdio o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo, inspetor Willis Lira. Inspetor, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Link. Boa noite, obrigado. Então, a Confederação Nacional dos Transportes chegou a esse número levando em consideração as mortes que aconteceram nesse trecho no ano passado? Sim, eles fazem um levantamento a partir dos dados da Polícia Rodoviária Federal em todo o país, analisam de 10 em 10 quilômetros e classificam os trechos por número de mortos a cada 10 quilômetros, então. E foi exatamente nesse trecho que nós tivemos a maior tragédia rodoviária até hoje do Estado. Não só do Estado, a maior tragédia do país em rodovias federais, infelizmente aqui no Espírito Santo, acabou fazendo com que Guarapari figurasse em primeiro lugar nessa lista negativa de de locais com índice de gravidade maior. Não foi o único acidente que aconteceu no trecho, Nós tivemos outros acidentes. Por que esses 10 quilômetros, inspetor, são tão perigosos? Na verdade, nós tivemos em 10 quilômetros um acidente que fez com que o município de Guarapari figurasse nessa lista. Se nós olharmos quantidade de acidente, é claro que nós vamos ter outros pontos, mas a avaliação da Confederação é em relação a mortos, em relação à gravidade do acidente. E não temos dúvida de que
O de Guarapari foi o mais grave do país dos últimos anos. Nós tivemos ainda o acidente em Mimoso do Sul, tivemos um acidente em Iuna, que também tiveram um número elevado de mortos, fazendo com que esses dois municípios também aparecessem nessa relação. Então a gente sempre fala que a BR-101 ela tem alguns problemas que precisam ser resolvidos. Entre eles, a questão da duplicação da BR. O senhor acredita que com esses números a gente vai ter algum resultado, alguma ação, alguma melhoria? É interessante até esse ponto de vista de analisar números e chegar à conclusão para buscar melhorias. Foi o que nós fizemos de 2017 para 2018. Nós analisamos o relatório do ano passado, identificamos que em Serra, que era o campeão do ano passado, a BR-101 aqui na Serra, precisava de melhorias, tanto em relação à infraestrutura quanto em relação à fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Essas medidas foram adotadas e Serra passou, nesse ano, já para 13º lugar. As mesmas medidas serão analisadas para implementação nesses pontos que agora figuram em primeiro lugar. É claro que Guarapari já tem um processo de duplicação em andamento, mas recebeu, nesse período entre o acidente e o início dessa duplicação, melhorias também em sinalização, em fiscalização. Nós passamos a colocar o radar mais próximo desses locais dos acidentes. Então, quer dizer, o acidente aconteceu ali e não ficou por isso. Medidas, o que poderia ser feito ali de momento, está sendo feito. Exatamente. Adotamos medidas tanto por parte da Polícia Rodoviária Federal, como por parte da NTT e da concessionária, e na BR-262, no caso de Iuna, por parte do DENIT. Medidas para evitarmos que acidentes ocorram, não só nesses locais, mas nas mesmas proporções. Nós temos que evitar os acidentes que tenham mortos e feridos graves no nosso estado. O senhor disse aí que Serra era o primeiro lugar, melhorou, né? Sim. Melhorou bastante a posição. O que aconteceu? O senhor falou que algumas medidas foram adotadas, né? O que aconteceu especificamente nesse trecho da Serra para que ele saísse dessa primeira posição? Sim. Pós-levantamento da CNT, a nossa equipe de Sergipe, da Polícia Rodoviária Federal, especialista em perícia de acidentes, perícia de rodovias, veio ao Espírito Santo, fez um levantamento e indicou quais melhorias eram necessárias para que a rodovia fosse mais segura. Então, teve melhorias em sinalização, tanto horizontal quanto vertical, melhorias no traçado da rodovia, eliminando alguns pontos que geravam constantes acidentes. O condutor está na via principal e ele tem uma saída para a via lateral mal sinalizada. Um número muito alto dessas mudanças de via principal para via lateral, o condutor ficava, exemplificando, fazendo assim na rodovia, de uma pista para outra. Isso gerava insegurança, além de instalação de radares. Então foram diversas medidas para buscarmos essa redução que nós conseguimos de 2017 para 2018. Medidas importantíssimas, né? Só lembrando que esse trecho da Serra, que era considerado o mais perigoso do país, é um trecho urbano. Então ali era altíssimo o número de atropelamentos, de acidentes envolvendo pedestres. Então realmente foram mudanças importantes. Importantes, e essa característica de perímetro urbano permite adotar igual medida em outros perímetros urbanos. Nós temos o perímetro urbano de Linhares, que também tem esse problema de muitos acidentes, atropelamentos, colisões laterais por conta de semáforos. Então, as medidas adotadas em Serra serão aplicadas em Guarapari, serão aplicadas em Linhares, serão aplicadas em Iconha. Então, nós vamos distribuir a aplicação dessas medidas para que tenhamos, então, a rodovia mais segura. Na opinião do senhor, qual é o principal problema hoje nas rodovias federais aqui do estado? Se nós fizermos uma avaliação somente do acidente, nós vamos identificar que o problema é o condutor. A maioria é causado por falta de atenção, imprudência do motorista. Mas nós não podemos olhar somente por esse aspecto e deixar o restante de lado. Então nós temos que atuar na educação para o trânsito, nós temos que atuar na infraestrutura, nós temos que atuar na fiscalização. Então nós temos que unir isso tudo para que tenhamos assim a rodovia segura. É claro, se a maioria dos acidentes se dá por imprudência do motorista, eu tenho que ampliar a minha fiscalização. Eu tenho que levar a educação nas escolas, tanto infantil, do ensino médio, aquele que está na hora ali de tirar a habilitação, e eu não posso esquecer dos profissionais que estão hoje no volante. Eu tenho profissionais no Brasil inteiro circulando que passaram por um processo de habilitação
que naquela época, né, que era mais simples, mais frágil, que precisam receber novas orientações. Precisa de uma reciclagem, né? Precisam, claro. O senhor falou aí dos profissionais, né? Estamos falando dos caminhoneiros. A gente sabe que uma grande preocupação aqui no Espírito Santo é o transporte de rochas, né? Que envolvendo o transporte de rochas, nós tivemos 2 acidentes gravíssimos aqui no estado, inclusive o que o senhor já citou, falando que foi o mais grave do país nos últimos tempos. Como é que está o trabalho de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal nessa questão do transporte de rochas? O interessante é que o acidente fez com que os órgãos fiscalizadores se unissem para buscar não só a fiscalização do transporte. Nós temos que fiscalizar as outras etapas desse segmento de rochas ornamentais. Desde a extração da rocha lá na pedreira até a entrega final do produto. Então, todo mundo integrado, fazendo uma fiscalização muito mais atuante, permitindo que as irregularidades não fossem encontradas somente no transporte. Nós temos irregularidades em diversos segmentos, então todo mundo junto, incluindo os profissionais do segmento de transportes. Eles querem melhorias, eles querem segurança, então eles também estão com a gente buscando nesse trabalho melhores condições, que acaba sendo para eles e para nós também que estamos diariamente nas rodovias. Inclusive, né, inspetor, o governo do estado ele encomendou um estudo, ele encomendou um diagnóstico com uma faculdade para que possa realmente apontar quais são os problemas do setor para que soluções sejam apontadas também. Exatamente. O governo do estado também está empenhado nessa solução, porque o acidente foi no Espírito Santo, numa rodovia federal, mas necessitou de um trabalho integrado de todos os órgãos, Corpo de Bombeiros, SAMU, os hospitais do Espírito Santo ficaram todos mobilizados. Então, um acidente não atinge somente o eixo federal, atinge estadual, atinge os municípios. Então, precisa sim da integração de todos nesse trabalho de conscientização e de redução de acidentes. Pois é, e foi o que o inspetor falou, não adianta só o governo investir, não adianta só privatizar, termos estradas melhores se quem está do outro lado do volante não tem responsabilidade. Exatamente, precisamos que todos envolvidos no trânsito, motorista, a fiscalização, os transportadores, os profissionais, todos eles estejam imbuídos nessa missão de segurança no trânsito. A segurança é para ele, a segurança é para a nossa família, para os familiares de todos. Nós passamos diariamente nas rodovias, percebemos que alguns condutores cometem infrações e pode acabar envolvendo a gente. Eu estou andando certo e posso ser envolvido Você que não por tem uma nada a ver outra com isso, pessoa, né? Que está ali irregular. Então nós precisamos da conscientização e do apoio de todos. Inspetor, só para encerrar, o senhor disse que da mesma forma como foi feito na Serra, de apontar medidas para melhorar, também já começou a ser feito em Guarapari, antes mesmo da divulgação desses números da Confederação. O senhor acredita que no ano que vem Guarapari possa sair dessa posição? A gente não quer isso, né? A gente não quer ver a nossa estrada como a primeira do país em morte. Nossa expectativa é que o Espírito Santo não figure nessa lista mais. Então, o nosso trabalho nos pontos que estão hoje aparecendo na listagem é para que o Espírito Santo não tenha mais acidentes graves. São 6 no total, não é isso? 6 entre os 100 primeiros. Entre os 100 primeiros. Isso. 5 na BR-101 e 1 na BR-262. Exatamente. Tá certo, inspetor. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no link e deixar aqui o nosso espaço sempre aberto para vocês. Nós que agradecemos a oportunidade e contamos com o apoio de todos nessa missão de preservar a vida, salvar a vida do nosso povo. Obrigada, boa noite. Bom, por hoje é só, nós agradecemos a sua audiência de sempre, você da Grande Vitória, que sempre nos acompanha pelo canal 20 via RCA. O pessoal de Linhares e região continue mandando sugestões para a nossa página no facebook.com/tvcinlinhares. Se você quiser rever o nosso conteúdo, acesse também o nosso canal direto no YouTube. Já o telefone da redação, mais uma vez aparece aí, 3373-2000. Muito obrigado pela sua audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.